Apocalipse, capítulo de número 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito rico que fala fortemente ao meu coração. É sempre bom lembrarmos de meditarmos sobre o livro do Apocalipse. Eu cresci numa cidadezinha pequena no interior do Paraná, e eu me lembro que quando eu era garoto, encontrávamos muitas pessoas que diziam ter dificuldade com o livro do Apocalipse. Acabavam por ter medo das revelações que aqui estão contidas. Mas o fato é que todos aqueles que passam a desenvolver um estudo sistemático da Bíblia Sagrada vai passar a compreender a importância deste livro para a Igreja do Senhor. Este livro, por ora, muitas vezes, é porque não dizermos também que tem o seu sentido, até mesmo deturpado por algumas pessoas. Quando nós encontramos algum acontecimento trágico, catastrófico, a pessoa chega a dizer: este acontecimento é apocalíptico, porque muitos querem trazer uma proximidade de catástrofe e sofrimento com o Apocalipse, mas este livro, na verdade, não é um livro das catástrofes. Este livro é o livro da vitória, porque revela a vitória da igreja e a vitória deste Cristo que esta igreja adora. Este livro não pode ser considerado um livro horripilante, um livro para trazer medo, mas um livro para trazer alegria, porque aqui compreendemos como será o final de todas as coisas. Cristo é vencedor, a igreja será vencedora e o nome de Deus sempre será glorificado. Este livro começa dizendo a revelação de Jesus Cristo, e quando nós passamos a meditar nisso, não diz respeito à revelação do Cristo. O Cristo já está revelado, mas agora este Cristo que está revelado trará uma revelação para a sua igreja, ter compreensão nítida acerca das coisas do fim, a junção das duas palavras apó e calupsis, que vai nos trazer uma terminologia como apocalipse, diz respeito ao nome deste livro. Apó significa de dentro para fora, calupse significa cobertura ou véu. A junção das duas palavras traz o termo apocalipsis, que nada mais é do que revelar, descobrir, tirar o véu que oculta para que algo possa ser visto. É isto que Cristo estará fazendo para a sua igreja, tirando o véu e trazendo luz àquilo que outrora não era contemplado. Nós encontramos neste livro muitos personagens, mas há um que me chama a atenção. O nome dele é João. João, aquele que foi o discípulo amado. É bem verdade, conhecido de toda a igreja do Senhor, que Cristo teve 12 discípulos. Dentre eles, ele teve 3 que eram mais chegados: Pedro, Tiago e João. Mas dentre os 3 havia um que tinha maior proximidade. O nome dele era João, aquele que teve a capacidade de desenvolver uma intimidade diferenciada para com Jesus. Ele teve a coragem de reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus e, por que não dizer, ouvir as batidas do seu coração. É bem verdade que quando nós passamos para meditar na intimidade que João está disposto a viver com Cristo, eu fico sempre muito empolgado quando leio sobre isso, porque no meio de uma geração totalmente machista, onde o judeu ortodoxo tinha dificuldade para demonstrar o seu carinho, o afeto entre um homem para com outro homem, João vai além. Ele quer viver uma intimidade e ele reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus, porque João é aquele tipo de pessoa que não está preocupado com o que as pessoas vão dizer ao seu respeito. João não está preocupado se alguém não vai gostar da sua amizade. Ele quer ter intimidade com Jesus. Sofra o que sofrer, pague o preço que pagar. A intimidade é a sua meta de vida. É interessante que quando nós falamos de intimidade, intimidade traz benefícios que aqueles que não têm
não sabem e não podem desfrutar. Quando nós falamos de igreja, aqui dentro acontece coisas que os de fora não podem saber. Dentro de um relacionamento conjugal, acontece coisas que os de fora não podem saber. Dentro das amizades, acontece coisas que quem está de fora não pode saber. Mas quem tem intimidade sabe, porque a intimidade traz segredos e mistérios que agora são revelados. João está querendo ser íntimo de Jesus, porque ele sabe que quem tem intimidade com Jesus vai viver coisas que os normais não podem viver. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer à tua vida: se você estiver disposto a viver uma intimidade com Jesus, prepare-se para ter segredos e mistérios revelados sobre a sua vida. Entenda e perceba que a intimidade traz segredos e mistérios revelados. Observem bem, quando Jesus estava perto da crucificação, na última ceia, ele diz aos seus discípulos: um de vós há de me trair. Esta expressão, quando é lida sem ver as minúcias do texto, parece que a gente vê Jesus dizendo a todos, e o que acontece posteriormente também será para todos. Mas observem bem que quando Jesus diz: um de vós há de me trair, Pedro então, no Evangelho de João, descreve que ele vai perguntar ao pé do ouvido de João: pergunte ao mestre quem será o traidor. E João, tendo a intimidade, ele reclina sua cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta para Jesus tete a tete: mestre, quem será o traidor? Entenda que a resposta de Jesus para ele é: aquele que eu der o bocado molhado, este será o que há de me trair. Logo mais adiante, todos saberiam que o traidor seria Judas, mas enquanto os normais não podem saber, Jesus está contando para quem tem segredo e mistério. Ai, Jesus, eu tenho que dizer para a tua vida nesta noite, é por isso que tem crente que chega dentro de uma igreja como essa e começa a dizer que está vendo coisa, que está sentindo coisa, que está enxergando Jesus, e quem não tem intimidade fica sem entender: mas como que é isso? Porque eu não vejo nada, eu não senti nada. Mas pede intimidade para Jesus, que ele vai te dar segredos e mistérios. Os céus se abrirão e você contemplará os mistérios de Deus. É tempo de vivermos uma intimidade. A história segue. Após a morte e a crucificação, Jesus vai fazer algumas aparições esporádicas aos seus discípulos. Na terceira vez que Cristo se manifesta, ele se manifesta à beira da praia. Os discípulos haviam ido fazer uma pescaria, e por sinal uma pescaria frustrante. Não tiveram o resultado que desejavam para esta pescaria. E Jesus aparece quando a aurora está aparecendo, se achegando, e ele grita: filhinhos, tendes alguma coisa para comer? É interessante que o barco já está se aproximando, chegando à beira da praia, e os discípulos não reconhecem, porque o dia ainda não está aceso, e eles dizem assim: não temos. Jesus diz: lancem a rede à direita do barco. Quando ele diz para que eles lancem a rede à direita do barco, eles não têm outra alternativa a não ser cumprir aquela ordem, porque afinal de contas não haviam conseguido nada. E quando obedecem, a Bíblia diz que eles retiraram das águas uma quantidade de 153 grandes peixes. Eu gosto da Bíblia pelos seus detalhes. A Bíblia não diz que eram peixes pequenos ou médios, eram 153 grandes peixes. Eles não estavam reconhecendo quem estava falando à beira da praia, mas o texto diz que quando João enxerga a quantidade dos peixes e reconhece a voz de quem está gritando, ele salta para o meio e diz: é o Senhor, porque ele entende que o milagre estava acontecendo. Ah, eu vou ter que dizer, porque quem tem intimidade, quando o milagre chega, ele não fica tentando achar possibilidades na sua vida. Não é porque eu sou bom naquilo que faço, é porque eu tenho habilidade, é porque eu consigo. Não, nada disso. Quem tem intimidade
intimidade, quando o milagre chega, ele diz: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Levante a tua mão e glorifique a Deus, porque a glória do milagre que está para acontecer na tua vida será para o Senhor, para o Senhor. Me ajude, diga para esse crente que está perto de você: a glória do milagre é do Senhor. Quem tem intimidade não se acha. Quem tem intimidade tributa ao Senhor. Quem tem intimidade glorifica ao Senhor. Quem tem intimidade olha para quem era, vê o que está sendo e diz: só pode ser coisa de Deus, é o Senhor. Quando eles desembarcam da embarcação, eu nunca consegui compreender isso. Jesus já tinha peixe e pão no braseiro para eles comer. Eles estão trazendo peixe, mas Jesus já tem para eles comer. E eles começam a comer. Jesus então precisa resolver, antes que a história se segue, eu preciso chegar onde tenho que chegar, mas eu tenho que citar isso porque ele precisa resolver o problema de Pedro. E ele pergunta para Pedro: tu me amas? E Pedro diz, na linguagem que você tem aí, que eu tenho: eu te amo. Mas você, estudando os originais, vão perceber que aqui o termo no grego é agapao. Tu me amas, Pedro, na intensidade do meu amor. Tu me amas ao ponto de dar a tua vida. E Pedro responde: eu gosto. Como poderei dizer que amo aquele que eu neguei, aquele que eu não dei o devido respeito e o devido valor? E a história se segue por 3 vezes, Jesus perguntando: tu me amas, Pedro? E ele está dizendo: eu gosto. Mas na última vez, Jesus pergunta e ele se comove e diz: tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Agora ele está dando uma resposta que demonstra para Jesus o quanto ele está disposto a morrer por ele. Eu te amo, tu sabes de tudo. E aí Jesus termina dizendo: então apacenta as minhas ovelhas. E eu sempre fiquei maravilhado quando li isso, porque primeiro Jesus perguntou se amava, para depois dizer: apacenta as minhas ovelhas, porque o amor sempre vem antes do trabalho. O que tem de gente querendo fazer alguma coisa, mas não sabem se são capazes de amar, porque quem ama vai até o fim, quem ama não recua, quem ama não para, quem ama não desiste. Ao longo da minha vida eu encontrei muitas pessoas que diziam: eu vou entregar, eu vou abandonar o cargo, eu vou parar por aqui. E aí você vê que o tempo passa e elas nunca param. Não param por quê? Porque quem ama não é capaz de parar. Quem ama vai até o fim. Quem ama não desiste. Se você ama Jesus, você não vai parar. Se você ama Jesus, você não vai desistir. Se você ama Jesus, você vai até o fim. Quem tem amor por Jesus aqui, levante a mão. Eu sinto uma autoridade de Deus para declarar sobre a tua vida que o amor que você tem por Jesus é combustível para te fazer caminhar. Continua caminhando na fé. Já que você vai pastorear, Pedro, eu preciso dizer que até hoje você cingia a si mesmo. Mas agora chegará o tempo em que vão te levar para um lugar onde você não quer, para fazerem com você o que você não quer. E João escreve, dizia isso a respeito da morte em que ele haveria de ter. É conhecido de cor e salteado de todos vocês que Pedro foi crucificado. E no dia da sua crucificação ele expressou: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Virem a cruz e me crucifiquem de cabeça para baixo. Viraram a cruz e deram a ele uma morte diferente da do Cristo, que para ele era mais digna. Mas quando Jesus diz respeito à morte em que ele haveria de ter, o texto sagrado diz que João passou na frente de Jesus e de Pedro. E quando ele passou por eles, o Pedro perguntou: e este aí, o que será dele? Em outras palavras, trocando em miúdo, o Pedro está dizendo para Jesus: eu já entendi
que vou ter que morrer, que vou sofrer para mostrar que sou amante do Senhor, que te amo. Mas este aí que reclinou a cabeça sobre o seu peito, que viveu uma intimidade contigo, que ficou perto de ti, o que será dele? E o texto sagrado diz: eu quero que ele viva até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que eu tenho contigo é contigo, e o que eu tenho com ele é com ele, porque a história não se repete. Não é porque Deus fez na vida de A que vai fazer na tua, e não é porque fez na tua que vai fazer na vida de A ou de B. Deus tem uma história com cada crente, Deus tem um particular com cada crente, Deus tem um mistério com cada crente. E o João escreve que surgiu uma conversa que ele não morreria, mas ele é enfático em dizer: é claro que morreria, mas morreria quando ele quisesse, porque se Jesus te quer vivo, não tem quem te mate. Se Jesus te quer vivo, ninguém vai tocar na tua vida, ninguém vai tirar a tua vida. Alabashuri me cantaramanaia. Eu sinto uma autoridade de Deus para declarar sobre a vida de pessoas aqui. Queridos pastores que me escutam nesta noite, se Jesus declarou vida para os senhores, não tem quem mate. O inimigo está tentando, o inimigo está desejando, o inimigo está tentando ceifar, mas a vida de Deus está garantida em vocês. Só vai descer quando Ele quiser, só vai morrer quando Ele quiser, porque com Ele está o sim e o amém, com Ele está a vida e a morte. Ele que controla todas as coisas. Xarabacanchuribi calabaria. Eu sinto uma autoridade para declarar uma palavra profética para a tua vida. Jesus está declarando vida sobre a tua casa. Aleluia, receba esta palavra. Jesus está declarando vida sobre a tua casa. Eu sinto uma autoridade para declarar cura divina sobre pessoas aqui. Jesus está declarando vida sobre a tua casa. Receba esta palavra, porque Deus vai trazer à existência o que não existe. A vitória será tua, porque o controle está nas mãos de Deus. A igreja não parava de crescer, ao ponto que o imperador Tito Flávio Domiciano, no ano 96, ele começa a ter um problema. Qual é o problema? Por mais que persegue, a história diz que não haviam mais cruzes para crucificar os cristãos, tamanha era a mortandade pelo império. Mas quanto mais matavam, mais a igreja crescia. E alguém chega para o imperador e diz assim: o problema desse povinho é esse tal de João, porque ele está velhinho, de cabeça branca, mais de 90 anos, e ele fica aí dizendo que viu esse Jesus, que colocou a cabeça sobre o peito desse Jesus, e quando ele fala calminho, fraquinho, todo mundo acredita. E parece que eles vão se multiplicando cada dia mais. E alguém dá uma ideia para o imperador: querido imperador, por que a gente não dá a ele uma morte inaugural? Uma morte diferente. A gente frita ele num tacho, diante de todos, e todos vão ver que grande é o imperador e não João. Prepararam a multidão, prepararam o caldeirão, prepararam o azeite, e a história diz que os algozes vão conduzindo a João e sussurrando no seu ouvido: grande é o imperador. Deus para Roma é o imperador. Curve-se diante do imperador e a gente limpa a tua barra, salva a tua vida e ponto final. E a história diz que João expressou: como eu poderei negar aquele que só me amou? Como que eu poderei negar aquele que me deu intimidade?
Como que eu poderei negar aquele que me permitiu reclinar a cabeça sobre o seu peito? Lancem-me no tacho e vocês abreviarão o dia do meu encontro com ele. Lançaram João dentro do tacho e sabe o que aconteceu? Nada. É como se fosse a primeira hidratação de pele à base de azeite da história. Todos disseram: viva o Deus de João! Viva o Deus de João! Você pode colocar a mão sobre o seu coração assim? Ainda que o caldeirão esteja preparado, ninguém terá poder sobre a sua vida, porque o teu amigo se chama Jesus. Receba aí agora, em nome de Jesus, a graça que você precisa para continuar, porque não vai haver morte na tua casa. Graça para continuar. Pastor, que loucura é essa? Não é loucura, é uma profecia pela palavra para a tua vida. Vai viver até quando Ele quiser. Eu sinto uma autoridade subindo aqui sobre esse altar. Eu sinto uma glória de Deus aqui sobre esse altar. A tua história está na palma da mão de Deus. Confia no controle. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, é tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O Deus que cuidou ontem, cuida hoje, cuidará amanhã. Vai continuar cuidando. Após o acontecido, o imperador e os seus algozes, que estavam como subalternos à sua autoridade, ficam desesperados. E alguém diz assim: querido imperador, agora é pior. Vamos fazê-lo sofrer. Já que a ideia é que ele não morre, vamos levar ele para um outro lugar e vamos colocá-lo numa condição de sofrimento. Alguém dá ideia: por que não o enviamos a Patmos, uma pequena ilha rochosa e estéril? Fazia parte do arquipélago de Hespórades, com 14 quilômetros de comprimento por 7 de largura, com paredões rochosos de mais de 200 metros acima do nível do mar. Uma ilha inóspita, propícia para a morte de qualquer ser humano. Aqueles que estão dando a ideia chegam a dizer: ou ele morre de fome, ou ele é devorado por uma besta fera. Se ele encontrar algum sobrevivente que está enfurecido pela sentença, também pode morrer. Ou ele enlouquece por si só. O fato é que, velhinho como ele está, ele morrerá facilmente. Pegam João e enviam para Patmos. Quando João chega em Patmos, que João observa o cenário, eu penso que, como homem, ele pode ter ficado temeroso, mas quando ele olha para frente, ele tem uma vista maravilhosa do mar Egeu. Esta ilha ficava na última etapa da viagem entre Roma e Éfeso, ou a primeira, quando se fazia no sentido contrário. Não seria difícil para João visualizar alguma embarcação em alto mar. Mas quando ele está observando o mar, olhando para a ilha, e talvez pensando: o que será da minha vida agora? Talvez os algozes tiveram dito a ele: agora eu quero ver você ser visitado por algum crente aqui. Agora eu quero ver você conversar com algum crente aqui. Agora eu quero ver se o teu amigo vai te fazer companhia aqui. E eles vão embora. Mas quando João está só, o texto sagrado diz que ele escuta uma voz que vem por detrás.
e a voz era como voz de trombeta. Roma tentou impedir João de se relacionar. Roma tirou todas as companhias de João, mas Roma não podia fechar os céus, porque todas as vezes que estivermos só, os céus continuarão abertos e a voz de Deus bradará sobre os nossos corações. Quando ele virou para ver quem com ele falava, ele viu 7 castiçais de ouro. Um semelhante ao Filho do Homem, que estava andando no meio dos 7 castiçais. 7 no Apocalipse representa a totalidade. Castiçais representa a igreja. É a igreja representada na sua totalidade, porque o próprio Jesus já havia dito: onde estiver 2 ou 3, se estiverem reunidos em meu nome, se for igreja, ali eu estarei no meio. Se a igreja é de Cristo, Ele está no meio. Se a igreja é de Cristo, Ele está no meio. E é interessante que antes de ver a representação do Cristo, João viu a representação da igreja. Estão tentando denegrir a imagem da igreja. Estão tentando impedir o avanço da igreja. Estão enfurecidos com a igreja. Já tem gente dizendo que não precisa da igreja. Vai ter que rasgar as páginas da Bíblia, porque foi Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é projeto de homem, a igreja é projeto de Deus. E você vai perguntar para essas pessoas: por que você quer sair da igreja? Eu quero sair da igreja porque eu não estou me sentindo bem. E quem disse que igreja é local para se sentir bem? É porque eu visitei uma igreja aí e eu vi assim, eu não vou nem falar a cor da parede para você não descobrir. Aí eu acabei chorando tanto, eu chorei. Tem gente chorando no fim da série da Netflix. Tem gente chorando com o fim da novela. Choro não é sinal de aprovação de Deus, porque não é só isso que pode te emocionar. Tem muita coisa te emocionando lá fora. A igreja não foi colocada para te agradar. A igreja foi colocada para te confrontar. Foi Jesus quem disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Cruz não é símbolo de alegria. Você nunca vai ver alguém fazendo um aniversário e colocando o tema da cruz, porque cruz não é símbolo de alegria. Cruz é símbolo de sofrimento. Tome a cruz e negue-se a si mesmo. Aqui você deixa a tua vontade, aqui você deixa o teu desejo e recebe o desejo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. Não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Ele viu, e quando ele olha para o Cristo, ele vê que ele está vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo.
os seus pés semelhantes a latão, reluzentes como se tivessem sido refinados em uma fornalha. A sua voz era como voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força. E a Bíblia diz que João expressou dizendo: quando eu vi, caí aos seus pés como morto, mas eis que ele colocou sobre o meu ombro a sua destra, dizendo: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, eis que vivo e fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem autoridade, ele tem autoridade, ele tem autoridade. E de repente, o texto sagrado diz que João ouviu uma voz de trombeta. Será que tem algum trompete aí disponível para fazer uma voz de trombeta? Por favor, irmão Michel. Ele escuta uma voz, e a voz bradou como voz de trombeta. E quando ele escuta a voz, foi a mesma coisa que escutar: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que depois dessas hão de acontecer. A Bíblia fala de 3 céus. O primeiro céu, o céu que nós estamos vendo, o céu atmosférico, o céu do espaço sideral, o céu da glória de Deus. A NASA diz que se alguém tivesse a capacidade de chegar ao centro do sol, ele demoraria centenas de milhares de anos-luz para lá chegar. Mas quando a trombeta tocou, João entrou dentro do céu. Em fração de milésimos de segundo, João entrou. A palavra é: sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. E eu chorei hoje quando li esta palavra, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja também receberá e ouvirá o toque da trombeta. E da mesma maneira que João subiu, a igreja de Cristo também vai subir e adentrar as mansões celestiais. Quem tem a esperança do arrebatamento, levante a tua mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Quando João entrou, e aqui eu encerro, ele contemplou um trono, e o trono estava ocupado. Você precisa se alegrar, porque aqui na terra os homens estão em desespero, mas no céu o trono continua ocupado. Deus está no trono, e se está no trono, tem equilíbrio, tem condução, tem autoridade. Alguns cientistas chegam a dizer, e a tentar dizer, aonde é o centro de todo o universo. E um certo pensador expressou uma vez: se alguém quer saber onde é o centro do universo, de todas as coisas, imagine o trono de Deus, porque o trono de Deus está no centro de todas as coisas existentes. O trono de Deus está no centro. Ele viu também 4 animais com suas representações e 24 anciãos, que é de dia e de noite. Não há de dia, não há de noite, mas essa expressão é para denotar que é continuadamente, sem parar. Eles estão adorando e tributando a Deus autoridade. Se tem adoração no céu, o que a igreja de Americana pode fazer por este Cristo? Levante a sua mão e dê glória para Jesus, porque Ele tem autoridade sobre você. Com a permissão do pastor,
Se assim me é dada, fique de pé, por gentileza. Será que há alguém nesta noite que ouviu esta palavra e chegou aqui e ainda não é evangélico? Deus é tão grande. E deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Aonde tem uma vida que deseja receber a Jesus como Salvador da sua alma. Alguém que talvez está afastado dos caminhos do Senhor. Você é evangélico, mas está distante do convívio. Aonde está você? Eu quero orar pela sua vida. Temos alguém que deseja receber a Cristo como Salvador nessa oportunidade. Temos alguém? Temos alguém? Antes de orar, coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu não tenho dúvidas do que Deus está falando comigo aqui. E a direção que o Espírito Santo me dá para essa oração é que Ele te ama e tem o controle da tua existência. Neste momento você vai apresentar para Cristo, na tua mente, qual é a tua impossibilidade. Porque Deus vai trazer à existência o que não é possível para você. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Não está nas tuas mãos agora, mas se você acredita que vai vir para as tuas mãos, comece a pensar nesta causa agora, neste problema agora, nesta vitória agora, nesta bênção agora, porque Deus vai trazer às suas mãos o que você tem pedido em oração. Fecha os teus olhos, Espírito de Deus. Eu ministro a tua palavra em nome de Jesus. Aonde houver uma pessoa, Senhor, que acredita no que está sendo profetizado e deseja receber algo da tua parte, que eles possam receber o toque do teu Espírito agora. Que aqueles que têm clamado por cura, que eles sejam curados agora. Caroços desapareça agora. Câncer desapareça agora. Enfermidade desapareça agora. Aqueles que estão clamando por uma porta de emprego, aqueles que estão clamando por uma vitória, em nome de Jesus, recebam o abraço do Espírito Santo, porque hoje Ele entrega para ti intimidade, e essa intimidade vai trazer para a tua vida coisas que só quem tem intimidade pode receber. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar teu sofrer. Ele conhece você intimamente. Sabe o que você pensa e o
Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a verdade, é a vida, é o caminho. Chora aí. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. O jovem ali está aceitando Jesus ou está voltando para Jesus? É o jovem voltando para Jesus. Está se reconciliando com Jesus.